Olá, boa noite. Começa ao vivo agora pela Rede Século XXI, a Associação do Senhor Jesus. Madrugada de bênçãos, quarta-feira, estamos juntos. Querido irmão, querida irmã, que alegria poder chegar na sua casa, até o seu coração nesta quarta-feira. Madrugada de bênçãos. Padre Rodolfo ficou uns dias ausente da TV, compromissos paroquiais, mas graças a Deus estamos de volta com a casa organizada, com o Templo do Senhor inaugurado, digno para a celebração eucarística. Eu estava com saudade de poder chegar até a sua casa, até o seu coração. Quarta-feira, você já sabe, o encontro é com a Palavra de Deus e eu convido você a pegar ao seu texto sagrado, a sua Bíblia e deixá-la marcada. Nós vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo, deixa eu pegar a minha aqui, nós vamos meditar o versículo 18 seguintes. Então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 seguintes. Vamos mergulhar nesse texto sagrado, nos preparando para o Santo Natal, para o nascimento do menino Jesus, do menino Deus. Deus, sendo Deus, escolheu ser um de nós, assumindo a nossa condição, se encarnando para nos salvar, para nos transmitir a alegria, a paz e principalmente a salvação, nos garantindo o céu, a eternidade. Convido você também a reservar o seu copo com água, deixar aí o seu copo com água no finalzinho do programa, durante aquele momento todo especial, o momento mariano, eu vou abençoar esta água que eu convido você. Fique à vontade, pode colocar o copo com água, sua jarra, sua garrafinha. Gosto sempre de lembrar que esta água abençoada, aqui pelo Padre Rodolfo hoje no Madrugada de Bênçãos, você pode levar para uma pessoa que está enferma, doente, uma pessoa que está necessitando da graça de Deus, da bênção de Deus. Você pode aspergir a sua casa, aspergir o seu comércio, aí o seu quintal, derramando assim as graças de Deus, pedindo a proteção dos anjos de Deus sobre você, sobre a sua casa e principalmente sobre as pessoas que estão necessitando por conta de uma enfermidade, de uma dificuldade que está enfrentando na vida. Tenho testemunhado algumas pessoas dizendo assim: Padre, através da água benta, o meu esposo, eu dando água benta para ele tomar e rezando, pedindo ao anjo da guarda, ele se libertou do vício do álcool. Então, aquele que tem fé, aquele que acredita, o Senhor Jesus está com ele, porque ele é o Emanuel, é o Deus conosco. E falando em água benta, eu vou pegar a minha aqui, eu sempre gosto de fazer isso. Eu pego a água benta, eu vou colocar lá diante de Nossa Senhora Aparecida. Convidei você a colocar a sua e eu vou colocar a minha também. Eu vou lá colocar minha água até Nossa Senhora Aparecida, para que de fato Nossa Senhora possa interceder por você, interceder pela sua casa, interceder pela sua família. Nesses dias que antecedem o Santo Natal, eu vou deixar a minha água aqui, pertinho de Nossa Senhora, nossa mãezinha do céu, e pedir Nossa Senhora que ela possa interceder pelos seus sonhos, interceder pela sua família, interceder pelos projetos que você traz aí no seu coração. O nosso tema de hoje é um tema muito interessante. Por que interessante? Porque nós vamos falar de dois aspectos. Primeiro, o Natal, e segundo, a Sagrada Família. O Natal e a Sagrada Família. Ambos estão correlacionados, interligados, porque o Natal cristão, o nosso Natal, ele só tem sentido com a encarnação do Verbo Divino, com o nascimento do menino Jesus. E a Sagrada Família é aquela que acolheu Jesus, Maria e José como o Messias, como o Salvador, mas também acolheu Jesus como filho, como pertencente àquela família. Jesus pertenceu àquela família. E antes de iniciar o nosso tema, eu quero convidar você, que está aí me acompanhando agora ao vivo, para todo o Brasil e fora dele através do nosso portal rs21.com.br, a rezar junto comigo. Quero lembrar você também que o nosso call center da fé está mais que liberado para você ligar e participar, colocar o seu pedido de oração, colocar a sua intenção, a sua necessidade. Através do tema de hoje, eu quero rezar por você e também pela sua família, colocando as suas dificuldades, as suas tristezas. E você que tem no coração esse desejo de dizer assim: Padre Rodolfo, nesse Natal eu gostaria tanto de ter a minha família reunida para celebrar dignamente o Santo Natal, todo mundo em paz, alegre, contente por estar vivenciando esse momento. Então eu convido você a ligar 0800 777 0021, é o nosso telefone.
É só você pegar aí o telefone da sua casa e discar 0800 777 0021 e falar ao vivo aqui com o Padre Rodolfo, partilhar um pouco da sua história e também fazer o seu pedido de oração. Seja sinal da salvação, seja instrumento de salvação para a sua família, para a sua casa. Eu quero rezar nas vésperas, já se aproximando do Santo Natal, por você, pela sua família, pelas suas necessidades, colocando a sua casa, a sua família diante de Deus, a partir de Nossa Senhora Aparecida, aquela que intercede por você e por todos nós. Vamos rezar com fé e devoção. Eu convido você agora a rezar junto comigo e a colocar as suas necessidades, as suas intenções. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai de infinita misericórdia, Deus de bondade, Senhor nosso, nesta quarta-feira, através desse programa Madrugada de Bênção, Senhor, eu peço a Tua bênção, a Tua graça sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. Divino Espírito Santo, vem transformar esses corações tristes, vem transformar essa vida abatida, vem transformar aqueles que estão sofrendo com depressão, enfermidade, vem transformar aqueles que estão sofrendo porque estão vendo os seus entes queridos entregues ao vício do álcool, ao vício das drogas. Senhor Jesus Cristo, eu coloco diante de vós, sobre o vosso olhar misericordioso, todas as famílias que estão me acompanhando agora ao vivo, através da Rede Século XXI. Senhor, eu rezo por esta família que está pedindo junto comigo agora a paz de espírito, a paz no seu coração. Senhor Jesus, eu coloco agora nesse momento as pessoas que estão ligando, fazendo o seu pedido de oração, colocando a sua intenção. Quero rezar por você que está nos acompanhando pelo nosso portal ou através do nosso aplicativo RS21. Quero rezar por você, querido irmão e irmã, que antes mesmo do programa vir ao ar, ao vivo aqui agora, você já está lá postando o seu pedido de oração, a sua intenção, na nossa página do Facebook do Madrugada de Bênçãos. Senhor Jesus, eu agradeço, eu louvo pelas maravilhas que tem derramado. Mas, Senhor Jesus, eu peço que possa colocar nesses corações, desses homens e mulheres, dessas famílias, que vão participar hoje ao vivo aqui do Madrugada de Bênçãos, para que de fato, Senhor Jesus, esse programa, possamos ser de fato instrumentos da Tua Palavra, instrumentos da Tua vontade. Por isso, Senhor Jesus, eu peço, levai o Teu amor, levai a Tua paz para esta casa, para esta família, para este coração. Vem, Senhor Jesus, preparar para celebrar dignamente o Santo Natal. Que desça sobre cada um de vocês, sobre as vossas casas, sobre os vossos sonhos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estar na presença de Deus é estar na graça e na misericórdia. Volto a dizer, o nosso telefone 0800 777 0021 para você ligar e participar e principalmente colocar o seu pedido de oração, a sua intenção, porque eu quero colocar o seu pedido, a sua intenção, você que vai ligar e vai participar, diante de Nossa Senhora Aparecida, nosso momento mariano, eu peço a intercessão de Nossa Senhora sobre os seus pedidos de oração, sobre a sua intenção. É importante você ligar e colocar o nome dos seus familiares. Padre, eu tenho uma pessoa aqui que está passando por um momento difícil. Ligue, participe, coloque o nome dela, coloque essa intenção, reze por esta pessoa e eu vou colocar diante de Nossa Senhora e vou rezar também por esta pessoa. É importante você ligar e participar. 0800 777 0021. E agora eu convido você a pegar a Palavra de Deus, a sua Bíblia, ou também você pode acompanhar como padre através do seu smartphone, do seu celular, do seu tablet. Hoje nós temos essa facilidade de ter a Bíblia onde nós estamos. Então, repetindo, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 seguintes. Preste muito bem atenção no que a palavra de Deus vai dizer ao seu coração. Diz assim a palavra: Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José.
E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. Veja bem, querido irmão e irmã, a palavra de Deus, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 seguintes, fala desse grande momento forte na vida de São José e também na vida de Maria Santíssima. São José, ele passou no íntimo do seu coração por uma grande dúvida. Assumir Maria como sua esposa ou despedi-la? Veja, e se nós mergulharmos lá no Antigo Testamento, nós vamos perceber que naquela época, a mulher, ela era prometida em casamento ao seu futuro esposo pelo seu pai. Então era casamento arranjado, ou seja, o pai escolhia o noivo, o futuro esposo, para a sua filha. E as duas famílias, elas combinavam esse casamento entre elas. Isso lá na época de Jesus. Mas se você perguntar também aí para os seus avós, para os seus pais, pessoas com um pouco mais de idade, elas também vão testemunhar essa realidade, onde o pai escolhia o esposo para a sua filha. E além de escolher, ele decidia o dia, a hora do casamento e dava-lhe um dote. Agora, quando nós falamos da comunidade judaica, daquele mundo, daquele contexto social, político e religioso do tempo de Jesus, a história fica um pouco complicada, porque uma mulher que ainda não casou, uma mulher que ainda não conhece nenhum homem, que, enfim, com 13, 14 anos Maria tinha, segundo alguns historiadores da época, veja uma jovenzinha, uma adolescente prometida em casamento, de repente grávida, antes do casamento, mesmo que foi pela ação do Espírito Santo, mas José é humano, e como humano José começou a pensar, se eu entrego Maria e digo que ela está grávida e me afasto, a condenação era o apedrejamento, Maria poderia ter morrido apedrejada, mas se eu assumo Maria grávida, eu também estou sendo cúmplice desse pecado e os dois acabariam apedrejados. Então veja, a situação é muito delicada. Maria, numa outra passagem do Evangelho de São Lucas, nós vamos perceber que Maria, quando o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora, dizendo que ela está grávida pela ação do Espírito Santo, ela é cheia de graça, bem-aventurada. Maria fica com medo e ela pergunta como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum. A preocupação de Maria era justamente porque o contexto social, o contexto político, religioso da sua época, poderia apedrejar Maria. Mas Maria não era qualquer mulher. Maria foi preparada por Deus, antes mesmo do seu nascimento no ventre da sua mãe, Santa Ana. Maria, ela está no projeto da salvação. Maria está no plano de Deus. Por isso que Maria de Nazaré, a nossa mãe do céu, aquela que gerou Jesus, o primeiro sacrário vivo, aquela que carregou no seu ventre o Salvador, aquela que ensinou a andar, a comer, a falar, é esta mulher de fibra, de energia, e que disse sim ao projeto de Deus. Maria não é aquela mulher que foge,
das dificuldades e dos desafios da vida. Maria é aquela que está de pé. E prova disso, Maria está no primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Maria acompanha a vida pública do seu filho. Maria está aos pés da cruz. Maria está na ressurreição. Maria está no cenáculo. Nos momentos mais difíceis e nos momentos mais felizes da vida de Jesus, lá está Maria. Mas ela não está sozinha. Maria tem São José. E falar de São José é fazer esse complemento essencial da Sagrada Família. Porque José era um homem justo, era um homem honesto, um homem temente a Deus, um homem praticante da sua fé, da sua religiosidade, da sua espiritualidade cristã, da sua espiritualidade judaica, melhor dizendo. E José é aquele homem que frequentava a sinagoga, que frequentava o templo. Prova disso é a peregrinação que os judeus faziam e fazem, uma vez ao ano, ir ao templo de Jerusalém. E hoje nós temos o Muro das Lamentações como parte dessa história do que sobrou da destruição do templo. E José é esse homem que em sonho o anjo diz para ele: José, não tenha medo de assumir Maria como sua esposa, porque ela está grávida pela ação do Espírito Santo. Porque veja, José sendo um homem humano, passou na sua mente aquela possibilidade assim: será que Maria não me traiu? José era humano, José não era divino. Passou essa dúvida sim pela cabeça de José, mas Deus, através do anjo, acalentou, confortou e disse para São José: não tenhas medo. Maria está grávida pela ação do Espírito Santo. Você vai tomar Maria como esposa e vai dar um nome para o seu filho como Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Veja, era de responsabilidade do homem naquela época escolher um nome para o seu filho. E José assumiu a paternidade de Jesus. Foi José que levou Jesus para a sinagoga. Foi José que ensinou Jesus a fé, a espiritualidade judaica daquela época. Foi José que ensinou uma profissão para Jesus, a carpintaria, a marcenaria, o trabalho com a madeira. Basta nós lembrarmos, queridos irmãos e irmãs, que a Sagrada Família, Maria, José e Jesus, era uma família como qualquer outra família. A única diferença essencial que nós encontramos, e algo que eu gostaria de destacar nesta noite, é o temor e a fidelidade a Deus. Maria, uma mulher temente a Deus, uma mulher de uma espiritualidade, uma mística muito profunda, uma mulher que amava Deus sobre todas as coisas. José, um homem justo, honesto, um homem que amava Deus, um homem de igreja, um homem de fé, de espiritualidade. E Jesus cresceu nesse berço, nesta família de fé. Então, falar de Sagrada Família é falar de exemplo, de testemunho de fé. Maria e José foram esses dois pilares essenciais na vida de Jesus. O pai e a mãe de Jesus foram essenciais na educação e na fé, no crescimento espiritual de Jesus. José, com a sua sabedoria da palavra de Deus, transmitiu a Jesus tudo aquilo que ele sabia. Mesmo sabendo que ele era pai adotivo, mas em nenhum momento José amou menos Jesus por conta disso, mas pelo contrário, o amou e amou com amor de pai. E Jesus, por sua vez, amou, respeitou José. E a grande preocupação dos pais, Maria e José, nós temos aquela outra narrativa do Santo Evangelho, quando eles vão numa dessas peregrinações ao Templo de Jerusalém, na volta, Jesus envolvido ali naquela procissão, voltando, enfim, para a sua casa, Maria e José distraídos, de repente, cadê Jesus? Ficou no templo.
E eles voltaram preocupados porque tinha perdido o filho. E quando encontraram Jesus, o que os pais disseram? Onde você estava? Estávamos à sua procura, preocupados. Estamos preocupados com você? Onde você estava? Veja, é o pai e a mãe, é a Sagrada Família. Então no Natal, o Natal é celebrar a família. O Natal é celebrar esse testemunho de família. Então você, querido pai, querida mãe que está me ouvindo agora, me assistindo, eu digo a você, não dê presentes. Ofereça o seu coração, ofereça aquilo que os seus filhos não conseguem comprar, que não tem preço. Um abraço, um eu te amo, um beijo no rosto, a atenção, o carinho, a preocupação. Esses gestos, essas atitudes, nós não conseguimos comprá-las. Então não ofereçam presentes, coisas que eles podem comprar com o tempo. Ofereçam aquilo que eles não conseguem comprar, pois só assim eles vão, de fato, entender qual é a mística que está aí quando nós falamos de família. Então o Natal, celebrar o Natal é celebrar a família, é celebrar a Sagrada Família. Olhar sempre para Jesus, Maria e José como modelo, como ideal de família. Maria, dona de casa, esposa, mãe. José, responsável pela sua família, proveniente das necessidades da sua casa. Pai. Jesus, filho. Então, a família deve ser a sacralidade, deve ser o lugar de paz. E a sua família, querido irmão e irmã, tem que ser esse lugar de paz. A tua família tem que ser o porto seguro, tem que ser o aconchego. E para que de fato seja esse aconchego, você precisa rezar pela sua família, pela santificação da sua casa, pela santificação da sua família. E para isso é que o Padre Rodolfo está aqui, para rezar por você e com você. 0800 777 0021 é o nosso telefone para você discar e falar ao vivo. Tem gente na linha já querendo falar. Bora pro telefone? Alô, boa noite. Alô. Boa noite. Boa noite. Eu falo com quem? Maria da Luz Reinaldo. Ô Maria, seja muito bem-vinda ao Madrugada de Bênçãos. Obrigada. Quantos anos você tem, Maria? Eu tenho 10. 10 aninhos. Que alegria poder falar com você, minha querida. Quer rezar pela família? Sim. Vamos lá. Quais são os seus pedidos de oração que está aí no seu coraçãozinho? Pelo meu tio que tem depressão e não quer ajuda. Tá. Como que chama o nome do titio? Plínio. Tá. Pelo Plínio. E pelo meu primo que usa droga. Como chama o primo? O nome do primo? Bruno. Bruno. Mais alguma outra intenção, Maria? Pela minha avó que tá doente. Como chama a vovó? Roseli Reinaldo. Ah, olha, não pode esquecer o nome da avó, hein, Maria? Vamos rezar por você também, não é, Maria? Sim. Você sabe o significado do seu nome, Maria? Como? O significado do seu nome, o que quer dizer Maria? Sim. O que significa? A mãe de Jesus. Amor de Jesus, e também significa estrela. Que de fato você possa brilhar, Maria, para Deus e para o mundo. Amém? Amém. Vamos rezar? Vamos. Sabe a oração do anjo da guarda? Sei. Então vamos rezar juntos? Vamos. Pelas suas intenções? O padre reza daqui, você reza daí, e o Brasil inteiro rezando agora pelas suas intenções. Maria, Santo anjo do Senhor, Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que Deus abençoe você, Maria, abençoe as suas intenções e toda a sua família e um santo Natal para você, minha querida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém. Muito obrigado a sua ligação. Você, querido irmão e irmã, também pode ligar e participar, fazer como a Maria. É só discar 0800 777 0021. Eu estou aqui esperando a sua ligação. E agora eu vou fazer um intervalo, é rapidinho, Madrugada de Bênçãos. Volta já, não sai daí. Tão certo como o ar que eu respiro.